E agora você se prepare, pegue caneta, papel, tabela do Excel, para você ficar bem informado a respeito do que a gente vai falar agora, que são os contratos de namoro. Você já deve ter ouvido na programação da Rádio CBN também, na internet e tudo mais. Isso começou a bombar nas últimas semanas, principalmente por personalidades, por figuras públicas, pessoas famosas, falando que agora utilizam esta forma de contrato de namoro, de fato, para saber, né, questão de algumas regras, algumas questões. Tem algo mais curioso, né, o jogador Endrick foi o que mais foi divulgado agora, ex-jogador do Palmeiras, jogador do Real Madrid, da seleção brasileira, que tem a questão patrimonial, mas também tem outras situações de sempre falar eu te amo, coisas nesse sentido. Então a gente vai abordar isso agora e a gente tem o prazer de receber aqui na Rádio CBN as advogadas, as doutoras Kimberly Fischer e Josivânia Marins Carraro, para falar sobre direito da família, união estável, namoro também, contratos, entre outras situações. Se você achava que existia ficante, namoro, noivo, casamento, a gente vai romper tudo isso para você falar que tem até namoro qualificado. Bom dia, tudo bem com vocês? Prazer em recebê-los aqui na Rádio CBN. Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui também. Bom dia, Manuel. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Estão recebendo muito WhatsApp em relação a contrato de namoro agora na empresa? Olha, essa é uma época que o pessoal fica bastante preocupado ali com as consequências do namoro, né? E até o namoro qualificado, como você mesmo disse. Não é só ficar preocupado com o presente agora, também é com a forma de como que é o vínculo. Kimberly, começa contando pra gente como que tem surgido esse movimento em relação a contratos de namoro e o que vocês têm percebido no dia a dia. Então, assim, a gente vê que o divórcio tem sido mais frequente ultimamente e, com isso, a preocupação maior das pessoas com relação à proteção do seu patrimônio. Então, muitas vezes a pessoa passa por um divórcio difícil, complicado, e a próxima relação ela tende a se preocupar mais com essa questão patrimonial. E aí que surge a figura do contrato de namoro. O contrato de namoro, basicamente, é um contrato em que as partes estabelecem ali que a intenção delas é somente ter um namoro, somente uma relação de namorados, para afastar futuramente uma possível alegação de existência de união estável, porque a união estável tem efeitos patrimoniais, enquanto no namoro não tem, né? Só a relação ali entre os dois. Então, esse instrumento está sendo muito procurado para justamente proteger, né, o patrimônio de cada um, para que essa relação fique ali devidamente esclarecida, né, o que as partes procuram com aquele relacionamento. Josi, em relação a isso, a gente tem muito aquela visão de, hoje vou começar a namorar ou vou ter uma união estável, eu tinha meus bens antes e agora vou ter bens a partir do momento que eu estou namorando com a pessoa. Essa questão do contrato de namoro é justamente para isso. Comecei a namorar e comprei um carro ou comprei uma casa, isso não entrar junto numa partilha de bens, seria isso? Isso, exatamente. Porque o contrato de namoro ele vai gerar uma proteção, né? Porque, teoricamente, se você constrói bens durante o namoro, esses bens eles não se confundem com o patrimônio da sua namorada, namorado. Uhum. Então, é justamente para gerar uma proteção nesse sentido. Agora, se ali o namoro ele partir para uma configuração de união estável, como a Kimberly colocou, ali a questão patrimonial, ela se confunde, que vai gerar uma partilha depois. É como se fosse os bens do, então, casal, né? Aí, a questão do contrato de namoro, ele vai gerar uma proteção nesse sentido. Olha, nós adquirimos aqui, eu adquiri um veículo, mas esse veículo é meu, porque nós estamos namorando e não temos uma intenção, nesse momento, de formar uma família. As parcelas, isso, exatamente. Os tributos, coisas. Porque aí que gera uma grande confusão. Às vezes as pessoas elas passam a morar juntas, elas acham que não escolheram nenhum regime de união, nada nesse sentido, né? Mas o fato de configurar uma união estável, independente se ela que está pagando o veículo, ela pagou sozinha, entradas, parcelas, tudo. Mas o veículo é dos dois. Se configurar uma união estável nesse sentido. Então, independente de quem tenha pago por aquele bem, se ele foi adquirido na constância de uma união, se partilha de forma igual, né? Entende-se que, de alguma forma, os dois contribuíram para a aquisição daquele bem. Então, o contrato de namoro, ele vem justamente para gerar uma proteção nesse sentido, né? As duas partes estão esclarecidas de que cada um tem os seus bens e eles não se confundem. Porque tem muito da questão da capacidade financeira. Por exemplo, eu estou pagando a parcela do carro, mas para eu conseguir pagar essa parcela, vivendo numa união estável ou num namoro em que mora junto, a pessoa está me ajudando com outras contas da casa, com alimentação, né? Acho que isso que também as pessoas às vezes não pensam, né? Só a parcela, eu mesmo estou pagando a parcela. Não é geralmente isso que configura, né?
Sim, e a gente teve recentemente a pandemia, né? Que foi uma situação em que muitos casais de namorados passaram a morar junto. Então, vamos passar o lockdown aqui na minha casa, vamos passar o isolamento juntos. E aí o casal foi ficando, foi morando junto, e aí quando viu, né? Se viu naquela situação, a gente tá numa união estável, a gente tá namorando, então esse marco também inicial da união estável, quando que deixa de ser um namoro para virar uma união estável, também é uma questão que na prática a gente vê que é bem confuso, a gente tem que analisar realmente todo o contexto ali do casal para entender qual foi o marco inicial, porque esse marco inicial ele é importante justamente para definir a questão dos bens, né? Eu comprei um carro, eu estava namorando, mas aí as parcelas do financiamento foram pagas, a gente já estava em união estável, então como é que fica? Então é justamente esse marco inicial que é o maior problema que a gente tem hoje de delimitar, né? Quando que essa união estável realmente começou e deixou de ser um namoro, né? E como que funciona isso? Como é que, vamos dizer assim, da experiência de vocês, dos processos que trabalham, desses direitos, como que configura, como que a gente sabe que mudou o patamar ali, né? Aproveitando também para saber disso. Então, a união estável, ela basicamente ela tem a intenção de formar família. Ela tem essa intenção de uma continuidade, é uma exposição pública do casal enquanto família. Lembrando que a família, né, para se configurar isso, não necessariamente precisa ter filhos, né? Que o pessoal confunde, mas nós não tivemos filhos. Não importa, né? Se você tem, assim, uma convivência pública, duradoura, com o objetivo de formar uma família, ela gera ali as questões patrimoniais, ela se configura. Realmente se confundir ali as questões até patrimoniais, mora junto, divide, como você mesmo falou. E um paga uma conta de luz, outro paga uma conta de água, acaba se confundindo ali as questões, as obrigações do dia a dia, né? Então, como a gente estava conversando aqui antes, a questão de ter uma gavetinha ali no guarda-roupa que é do namorado, da namorada, vai se tornando mais recorrente, mais frequente, e isso a ponto de se configurar uma união. Então, tem que tomar cuidado mais nesse sentido. Como a Kimberly falou, tem uma linha muito tênue, sabe? Entre a questão do namoro e a união estável. Então, a gente precisa analisar sempre caso a caso para verificar os detalhes. Mas o principal, para gerar uma proteção mesmo, é ter os dois de uma forma muito clara, entendido de que não, nós estamos vivendo num namoro agora, e não uma união. Porque o pessoal fala, não vou formalizar, não escolhi nenhum regime de bens. Se você não escolhe, mas está em uma união estável, que vocês estão morando juntos, né? Ali já é uma comunhão parcial de bens. O fato de você não escolher já gera uma escolha automática nesse sentido. Então, precisa saber também, a gente sempre fala, né? Se vai tomar um passo desse, saiba quais são os direitos que você tem num eventual término, algo nesse sentido. Claro que ninguém fica pensando já, né? Pensando nisso, mas é bom saber, né? Para ter uma segurança. Porque como a gente trabalha especificamente com famílias, com relações familiares, a gente vê que o pessoal se decepciona muito, mexe com as emoções, essa época aqui que todo mundo tá mais emocionalmente, assim, aflorado, né, e emocionado, acaba não pensando... Tem gente que vai pedir em casamento agora, hoje, né? também, hoje. Hoje é o Ou dia. Venha morar junto comigo também, Exatamente. Né? Tem que pensar nessas questões burocráticas, né, para segurança dos dois no futuro. Legal. E em relação à questão da união estável em si, um fato determinante é morar junto, por exemplo, ou existe a possibilidade de ter uma união estável, mesmo a pessoa não morando junto, mas por outras circunstâncias isso configura. O que a gente pode esclarecer nesse sentido? Morar junto não é o requisito da união estável, então não necessariamente. Mas na prática a gente vê que normalmente quem está numa união estável mora junto, mas a gente já viu situações aí em que o casal tem uma união estável, mas, por exemplo, um dos dois foi transferido de trabalho para outra cidade, outro estado, ficam morando em estados, cidades diferentes. Não é por isso que deixe de configurar a união estável. Então, o requisito principal ali é o objetivo de viver em família. E é o objetivo presente. Isso é importante a gente destacar, porque existe o noivado, né? Então, você pede a pessoa em casamento e você fala, não, mas eu tenho o objetivo de constituir a família, mas é um objetivo futuro. A união estável é o objetivo presente. Então, o casal vive enquanto família no presente. Então, mesmo ele vai estar em noivado, mas já está em união estável, vamos dizer assim. Não necessariamente, Não necessariamente. Né? Legal. Vocês estavam falando sobre a questão do namoro qualificado. Esse eu não tinha ouvido ainda e parece, para explicar um pouquinho mais antecipadamente, ali vocês vão detalhar uma transição, né, ali do namoro para até chegar numa união estável, morar junto e tudo mais. Como que é essa questão do namoro qualificado e o que configura, quais são os direitos,
o que impacta em relação a também patrimônio e outras coisas? O namoro qualificado não deixa de ser um namoro, né? Então, a gente não pode confundir com a união estável. Namoro, seja ele um namoro, um início de namoro ou um namoro qualificado, que é o namoro ali mais próximo, mais sério, né? Ele continua sem ter efeitos patrimoniais. Então, mesmo que você durma na casa do seu namorado, da sua namorada, todo final de semana, tenha lá a gavetinha no guarda-roupa dele para guardar suas coisas, isso não necessariamente quer dizer que vocês vivem em união estável. Então, namoro sendo qualificado, ou seja, o início de namoro continua sendo um namoro, e no namoro a gente não aplica nenhum regime de bens, nenhuma consequência patrimonial, é só a relação de namoro mesmo. Então, a gente... Nesse caso é mais uma terminologia. Isso, é mais assim. um conceito moderno aí para conceituar, né? Um tipo de namoro, mas continua sendo um namoro. O namoro qualificado ele surgiu justamente em algumas decisões judiciais em que se buscava ali caracterizar uma união estável. Então, até os magistrados trouxeram esse termo, falando, não, olha, configura mais um namoro qualificado. Entendi, para explicar, né? Isso, exatamente. Justamente pelo fato ali de ter as suas coisas, né, na casa do namorado, aí, não, mas eu morava com ele. Mas era final de semana. Então, assim, por isso que é uma linha bem tênue que a gente fala realmente, sabe? Mas o namoro qualificado é um namoro um pouco mais avançado, mas não que gere questões patrimoniais. Até porque se o casal de namorados, assim, eles decidem comprar um carro em conjunto, mas não é uma união estável, e eles vão discutir isso judicialmente no futuro, não vai ser uma discussão na área de família, mas vai ser uma discussão cível para dividir aquele bem. E aí cada um especificadamente fica... ali, né? Especificadamente, exatamente. Não vai configurar uma união estável. Então, existe essa possibilidade também. Nós compramos um carro ou nós compramos um imóvel com o objetivo futuro de morarmos lá. Ou de utilizarmos esse veículo. Mas não chegamos a ter uma união, não chegamos a formalizar o casamento ali. Então, vai se dividir apenas o bem na esfera civil mesmo. Não é uma ação de família, vai partilhar os direitos sobre aquele bem. Tem muito essa situação, né? Acho que é legal tocar nesse assunto, tô namorando e tudo mais, apareceu uma oportunidade de comprar um apartamento que está sendo construído, que vai ser entregue daqui 2 anos, e as pessoas vão lá e compram junto. E daí acabam rompendo o relacionamento nesse período. Como que fica essa situação? É indicado já estar o nome dos dois no contrato de compra, ou se tiver só um também é possível agir nesse sentido? É possível desde que você comprove exatamente o que cada um pagou. Entendi. Nessa situação. Então, eu vou pagar a entrada, você paga as parcelas. Tenha bem detalhado isso. A gente até fala que no direito, né, ganha quem prova mais. Então, tenha muito bem detalhado o que você pagou, como que foi esse pagamento. É claro, né, que atualmente a gente faz muito Pix, é feito muita transferência. Sim. Dificilmente alguém vai tirar o dinheiro em espécie e pagar, né, que é a forma mais difícil de comprovar futuramente se for necessário. Se paga pelo banco ali, fica o extrato, né? Você pode pedir daqui a alguns anos e vai continuar constando. Mas é importante delimitar bem, porque a partilha, não seria nem partilha, né? Mas a divisão, a indenização desse bem no futuro, se for discutido, vai ser feita conforme o pagamento for comprovado. Kimberly, a gente viu nesse caso do jogador Hendrick que não era só uma questão patrimonial, para garantias em relação ao patrimônio. Havia algumas regras também, que eu acho até afrontosas em algum sentido, em que tinha muita questão de comportamento, como que ambos deveriam se portar dentro do relacionamento. Claro que tem uma questão dele de uma visibilidade midiática muito grande, né? A questão também da exposição, mas isso é possível? É mais nesses casos que tem acontecido mesmo? Como que funciona isso, né? Você precisa me dizer eu te amo todos os dias às 7h15 da manhã, né? É meio complicado, assim, parece meio afrontoso, né? Não sei. A gente tem a figura do contrato de namoro e a gente também tem os pactos antinupciais, que são contratos que são feitos antes do casamento. Tanto no contrato de namoro quanto nesses contratos pré-nupciais, é possível constar ali questões patrimoniais, como vai ser feito divisão de patrimônio, e também cláusulas existenciais, que a gente chama, que é justamente esse tipo de cláusula, que define a convivência, o comportamento. Um pode sair final de semana sem o outro. Um precisa dizer eu te amo tantas vezes no dia. Então, são questões ali existenciais, questões que regulam ali a relação do casal, né? A gente tem, inclusive, casos bem famosos de pactos antinupciais que tem cláusulas de traição, inclusive. Então, colocar ali uma indenização em caso de haver uma traição. Então, todas essas cláusulas, elas são possíveis, sim, elas podem constar, desde que não seja nada ilícito, né? Desde que nada contraria a lei. Mas, sendo ali um acordo entre as partes, vale ali
o que eles acordarem. Nessa questão, existia antigamente, não sei como é que tá a parte legal disso, a questão do adultério, né? Como sendo, não sei se configuraria como crime em si, mas era utilizado nesse sentido. Como que é a questão? A pessoa é casada, cometeu um adultério, tinha algo nesse sentido legal, né? Como é que era? Antigamente a gente falava até mesmo no divórcio com relação à culpa, né? Então isso interferia em algumas questões do divórcio. Hoje em dia a gente não tem mais isso, então a gente não discute mais essa culpa com relação à traição. Então é mais no sentido de realmente se o casal estabelecer alguma cláusula ali, combinar algo com relação a isso. Se não... Não tem mais legalmente, mas eles estão tentando colocar para ter agora nos contratos, né? Pelo que a gente aparece nesse sentido. Bacana, a gente pode perceber que tem diversas variações e direitos. E mais uma pergunta também que eu acho que o pessoal tem, assim, nesse sentido de namoro e de união estável, eu possuía um bem antes de começar uma união estável. É a mesma regra da questão do casamento, da comunhão de bens, ou como que funciona? Se você tinha um bem, vai depender do regime da união que você escolher, né? Se é a comunhão parcial de bens, que é a mais comum, assim, que o pessoal utiliza, o que era de cada um antes da união continua sendo, não se confunde com o patrimônio construído depois. Agora, se for uma comunhão universal de bens, tudo que é dos dois é dos dois durante o casamento também e depois se partilha. Então, normalmente, o que era do namorado, digamos assim, após o casamento, continua sendo dele anterior e se confunde só os bens adquiridos na constância da união. Mas vai depender muito do regime, vai depender muito do pacto, depende da forma que a pessoa escolher. Mas quando não se escolhe, o que cada um tinha continua sendo de cada um e depois da união é dos dois o que for construído. Bacana. Só a última pergunta para vocês, para a gente encerrar. Vocês estão de plantão hoje para fazer os contratos do pessoal que vai entrar em contato? Quem quiser hoje passar o Dia dos Namorados já... devidamente resguardado. O pessoal chega com a aliança e já com um papelzinho baixo, um envelope, assim, né? Mim, por favor, aqui, se puder ver esses... Antes de colocar o anel no dedo ali, você dá uma lida por aqui. Engraçado, né? Antes a gente tinha aí a paquera, namoro, noivado, casamento. Agora vocês perceberam que tem o ficante sério, ficante exclusivo, namoro qualificado, pré-união estável, teste da união estável e por aí vai até chegar na hora do casamento. Mas talvez o que esteja saindo um pouquinho de moda, talvez, né, pra gente encerrar, é que o bom senso não tá mais predominando em tudo, né? Até porque nessa questão de relacionamento chega a parte passional quando tem um término, né? Isso. Infelizmente, alguns casais, eles não conseguem entender o término, né? E seguir a vida em frente. Que é o que acaba gerando maior litígio, realmente, que é o que aparece para nós, né? E também é importante a gente destacar que antes de tomar uma decisão, um passo importante, que é morar junto, casar, é muito importante que o casal converse sobre questões, principalmente financeiras, né? A gente vê no nosso dia a dia que os casais se divorciam muito por conta de questões financeiras. Então, essas conversas difíceis antes do casamento, quais são os objetivos, o que cada um quer, o que cada um pensa sobre dinheiro, sobre visão de mundo, né? Carreira, sobre divisão de contas, despesas, tudo isso vai impactar totalmente durante o casamento. Então, é muito importante que ainda na fase do namoro, na fase de conhecer, já tenham essas conversas difíceis para que lá na frente não seja tão difícil, né? Coloca naturalmente dentro da relação, né? Porque muita gente fala, já está prevendo algo muito longe e fica com aquele receio, né? De assustar a pessoa no início de um relacionamento. Mas coloca de uma forma saudável ali, debatendo, né? Com essa abertura, com essa sinceridade, acho que chega num denominador comum. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente conversou aqui na Rádio CBN com a Kimberly Fischer e também com a Josivânia Marins Carraro, elas que são especialistas em direitos da família, união estável e também sobre contratos de namoro. Obrigado por terem vindo aqui, foi um prazer conversar com vocês. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada, Manuel.